Olá, caríssimos. Estamos em mais um encontro nosso nesse retiro quaresmal que estamos fazendo todas as sextas-feiras da quaresma para justamente colocar o nosso coração no coração de Deus, pedir a Ele que venha sobre a nossa vida e busque nos transformar com seu dom, com sua graça e nos faça entender a sua vontade em nós, nos dando o conforto da sua presença e principalmente a certeza de que Ele nunca vai nos abandonar. O tema do retiro geral desses dias que estamos refletindo é por causa de um grande amor. Esse grande amor de Deus por nós. E hoje nós vamos refletir sobre uma frase que muito me acompanha e que gosto muito, que é uma frase que Chiara Lubich sempre gostou de também nos fazer meditar, que é: Deus me ama imensamente. O nosso texto base, lembrando, é a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 4 a 10. Antes de começarmos a leitura, quero lhe convidar já a entrar em clima de oração, a colocar o seu coração em paz, tranquilo diante de Deus e pedir a Ele que nos ilumine neste dia, para que assim a gente possa colher os frutos necessários à nossa vida e principalmente à nossa conversão, entendendo o que somos, entendendo o que queremos, buscando colocar em Deus a nossa força, o nosso ânimo, a nossa esperança, compreendendo os nossos limites, as nossas tantas angústias, os nossos tantos dramas pessoais que trazemos, são tantos, e assim pedir a nosso Senhor que nos ilumine com o seu dom, com a sua força, com a sua graça, a nossa inteligência, a nossa alma, e assim nos faça cada vez mais experimentar os mistérios que Ele tem para hoje nos conduzir e principalmente a nos fazer experimentar, desvelar em nós no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, toca o nosso coração e a nossa vida, transforma o nosso interior e faz-nos experimentar a graça do Teu amor. Espírito de vida e de luz, ilumina a nossa inteligência, dá a Tua graça a cada um de nós e não nos deixe jamais desanimar em meio a tantas dificuldades, a tantos conflitos interiores e exteriores. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a Tua paz. Faz-nos experimentar o Teu dom e nunca nos deixe separar de Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pegando a sua Bíblia aí, espero que já tenha aberto, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Diz lá: Irmãos, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza de sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo
para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, caríssimos, a palavra que nos foi dirigida ao coração, através de Paulo, que nos fala hoje, traz um trecho que, sem dúvidas, ilumina a nossa vida e que nos dá o direcionamento da nossa reflexão, da nossa meditação do dia de hoje. Diz lá: Deus é rico em misericórdia e, por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos, por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Então, esses dois versículos, o 4 e o 5, do capítulo 2, eles trazem justamente essa mensagem que deve justamente nos fazer compreender esse amor imenso de Deus por nós. Primeiro, já foi o tema da nossa primeira reflexão, foi quando nós estivemos meditando sobre esse Deus rico em misericórdia. Então, Deus, ele é rico em misericórdia. Depois nos é dito que, por causa do grande amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos, ou seja, quando ainda estávamos experimentando o pecado, quando ainda estávamos sem esperança da ressurreição, quando ainda estávamos lançados em nós mesmos, em experiências, às vezes, não tão claras no âmbito da fé, porque estávamos tateando, esperando o Salvador chegar, eis que, quando estávamos mortos, por causa das nossas faltas, por causa lá do pecado, da desobediência de Eva e da desobediência de Adão, Ele vem nos dar a vida em Cristo. Ele nos dá a vida em Cristo de que maneira? Nos dá a vida em Cristo a partir da experiência da ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. Pois bem, esse amor imenso de Deus, que na Quaresma se torna bem evidente nas experiências da paixão de nosso Senhor, é um amor que é manifestado na pessoa humana e para a pessoa humana. Me explico. Na pessoa humana, por quê? Porque Jesus era gente como a gente. Assumiu em tudo a natureza humana. Assumiu em tudo a nossa condição. Assumiu em tudo aquilo que nós somos enquanto criação de Deus. Naquele ideal que Deus nos criou e nos deixou no paraíso, né? Se eu pudesse dizer de uma forma mais clara nesse sentido, Jesus, ele é a experiência humana entre nós a partir do projeto que Deus teve de nós quando ainda estávamos no paraíso. Ele não pecou. Ele não experimentou do pecado. Tudo bem, das consequências do pecado ele experimentou. Por quê? Porque ele sofreu dor, porque ele sofreu frio, porque ele sofreu calor, porque ele teve fome, porque ele teve sede. As coisas naturais próprias de nós, da nossa fisiologia, ele experimentou. Enquanto homem, natureza. Mas no pecado não. Aquilo que fugia da graça de Deus, aquilo que fugia da dignidade de ser Deus, aquilo que fugia daquele amor que faz com que jamais se separe de Deus a criatura do Criador, Cristo não experimentou. Então, Jesus, ele experimentou na nossa humanidade o ser homem. E depois, a gente disse para nós, para os homens, para a humanidade. Ele veio nos amar com um amor
porque faz com que nós nos sintamos parte desse projeto. E aí é onde entra justamente a realidade da nossa humanidade, da nossa individualidade. Cada um traz consigo uma realidade, cada um traz consigo um modo próprio de ser, cada um traz consigo uma realidade que é sua. A minha dor não é a dor do meu irmão, mesmo a gente tendo nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Mas somos totalmente distintos nos modos de ser, de gostar, de viver, nas nossas escolhas. Por quê? Porque existe a individualidade. E por isso que o amor com que Deus nos ama é um amor individual, não individualista, é individual, é meu, é uma experiência minha, dele comigo é minha dele, com ele, e que traz consigo uma proposta que é também individual, é para mim, a proposta que ele faz. E esse amor eu tenho que entender no desenvolver da minha vida, na minha caminhada, na minha jornada de existência, como é que eu vou experimentando esses reflexos de amor de Deus que vem chegando cada dia à minha própria experiência, enquanto ser, enquanto viver, enquanto se colocar como filho de Deus neste mundo. E aí entra essa realidade do amor, que é um amor imenso. Mas por que é um amor imenso, como nos diria Chiara? É um amor imenso porque ele assumiu a nossa humanidade e nos ensinou a ser gente. E nos ensinou a olhar para nós com uma dignidade muito maior. E essa dignidade deve nos fazer experimentar também um olhar de misericórdia sobre nossas fraquezas. E aqui está a chave do mistério. Por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa humanidade, para os nossos limites, para os nossos acertos e os nossos erros, a gente então se apercebe que sem a graça de Deus, nós nunca seríamos nada. Seríamos errantes por esse mundo. Estaríamos tateando, buscando encontrar sentido nas coisas ou um apoio em coisas que não nos trariam felicidade plena. Por que não nos trariam felicidade? Porque nós estaríamos buscando no errado o certo. E aí já viu, a coisa desanda. E aí então a gente se volta ao Evangelho de domingo próximo. Terceiro domingo da Quaresma. No Evangelho de domingo próximo, nós estamos no Evangelho de São João, Jesus ele vai expulsar os vendilhões do templo à base de chicote, vai sair quebrando tudo e ele vai dizer que não se deve profanar, fazer da casa do meu pai um lugar de comércio. E mais à frente ele vai dizer também: destruam esse templo, que em 3 dias eu reconstruirei. E aí diz João lá no Evangelho. Ele se referia ao templo que é o corpo dele. Que é o corpo dele. Então, caríssimos irmãos e irmãs, aqui está justamente o nosso caminho de reflexão no dia de hoje. O amor imenso que Deus tem por nós é porque Deus nos transformou de criaturas em templo sagrado. E um templo dignificado na condição de filhos também, pelo batismo que nós recebemos. Então aqui nós podemos entrar na teologia do corpo.
podemos dizer assim, que foi muito bem trabalhada pelo Papa São João Paulo II, quando por diversas vezes ele nos chamou a atenção e nos fez refletir sobre a nossa dimensão de existência, enquanto valoração do nosso corpo, do nosso ser, da nossa vida e principalmente da nossa condição de seres sagrados, mesmo que na temporalidade pecadora. Caríssimos, precisamos retomar isso daqui urgentemente. Porque o amor de Deus, o amor imenso de Deus por nós, ele passa pelo fio justamente, o fio condutor dessa experiência de nos acharmos sempre mais valorados diante de Deus, ou valorizados diante de Deus. E da humanidade também. É interessante como Jesus ele diz, olhe, não transforme a casa do meu pai numa casa de comércio. Isso daqui fala muito de perto a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos negociando com a nossa vida constantemente. Nós estamos nos vendendo por um preço muito barato. Nós estamos nos vendendo por uma coisa muito chula, muito pequena, muito rasa. Qualquer proposta indecente para nós é lucro. A mentalidade de hoje é essa. Esquecemos o nosso valor. Esquecemos o amor imenso que Deus tem por mim. E aqui entra em todos os campos, viu? Seja no campo moral, do nosso modo de ser na sociedade, nos corrompemos por qualquer coisa, nos vendemos barato por qualquer proposta que traga vantagem. Veja os escândalos de corrupção. Por que é? Porque existe a corrupção no mundo. Existe a corrupção, e principalmente em nossas realidades, porque eles querem lucro e conforto para o seu corpo. Transformaram as suas vidas em centro de comércio. Eles se deixam usar, né? E tanto é que quem entra nesse jogo, às vezes, tem até apelido de fruta, né? Os laranjas, né? Por exemplo. A laranja tem vontade própria? Não. A laranja você pega, corta no meio e dali você ou espreme para fazer um suco, ou você tira a casca para fazer um aromatizante, tirar as essências, os óleos, as coisas. É um instrumento na mão do outro. E esse instrumento perde a sacralidade, se transformou em moeda de troca. Percebe a coisa como é que funciona? Por isso, caríssimos, não podemos entender de modo nenhum a nossa vida a partir de um jogo de trocas. Mas temos que entender a partir de um jogo de amor que nos exige uma resposta a esse mesmo amor, uma resposta autêntica. No campo afetivo, quanta gente mendigando amor por aí afora. Meu Deus. É inconcebível isso. Como é que hoje nós estamos nos rendendo a paixões baratas? E que às vezes custam caras, viu? Porque às vezes, por mendigar amor, tem gente que entra em depressão profunda. Tem gente que se deixa violentar física, psíquica, emocionalmente. Tem gente que por causa dessa necessidade de um amor, sem entender que já é amado, se rende a pessoas que são extremamente desconectadas de um amor puro,
sempre exigem algo em troca. Isso daqui não é amor simplesmente marital, não, mas também o amor à amizade, o amor das relações familiares. Tem parente que é explorador mesmo, viu? Calma aí. É verdade. Tem parente que suga até a alma. Se puder lhe vender, na próxima feira lhe vende junto. É assim, desculpe. Mas é. As relações abusivas na amizade, de pessoas que num grau de carência profundo, fazem jogo com você, fazendo com que você se sinta mal às vezes, ou até mesmo necessitar de dar uma resposta mais autêntica de amizade, fazendo com que coisas absurdas você possa oferecer. Ah, porque você é meu amigo, você tem que fazer isso por mim. Desculpe, tem não. Não transforme a sua vida em comércio. Não transforme. Por quê? Porque Deus lhe ama imensamente e o amor de Deus é superior a todo tipo de chantagem, violência ou comércio que queiram fazer com você, com seus sentimentos ou com a sua vida. Se a gente entra no campo das relações afetivas, indo para namoro e casamento, meu Deus do céu, o que é isto que estamos vendo? Quanta imaturidade psicológica! Quantas pessoas sofridas psicologicamente e traumatizadas. Por quê? Porque ainda não se entenderam templo do Senhor, ainda não se entenderam que são amadas, ainda não entenderam que existe vida após um fracasso no relacionamento. Criatura, presta atenção, abra teu olho, ainda é tempo. Você vale muito mais do que as migalhas de carinho que você recebe de alguém que muito mais lhe faz sofrer do que feliz. Olhe para a sua história. Reflita a sua vida. Olhe como é que está a sua alma diante de Deus, a sua liberdade diante dos outros. Calma. Você vale muito mais do que isso. Você vale muito mais. E aí a gente vai entrar aqui agora num texto do Papa João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, nos números 35 e 36. Que fala justamente sobre a dignidade humana, sobre aquilo que somos. E a gente precisa despertar isso em nós, tomar consciência de que, como nos dirá o Evangelho de domingo próximo, nós não podemos transformar a nossa vida, a nossa alma, a nossa casa, o nosso templo em lugar de comércio. Não podemos negociar com o fracasso. E São João Paulo II vai dizer, vamos lá. Que é o homem, para vos lembrardes dele, o filho do homem, para dele cuidardes? Interroga-se o salmista, lá no Salmo 8, no versículo 5. Diante da imensidão do universo, coisa bem pequena é o homem. Mas é precisamente este contraste que faz sobressair a sua grandeza. Olha que bonito. O universo inteiro, óbvio, é muito maior que nós. Eu, você. É muito maior. Imagine você aqui sentadinho como estava vendo esses dias a lua linda, radiante, magnífica como estava. Você olhar para aquela imensidão e imaginar que existe muito mais do que aquilo. Galáxias afora. No planeta Terra nem se fala. Você é um nada.
pequeno demais. Mas é aqui onde reside a grandeza de Deus em relação a você e a eu. Pouco lhe falta para que seja um ser divino, de glória e de honra o coroaste. Versículo seguinte ele fala. Capítulo 8, versículo 6, no Salmo 8, no versículo 6. Está lá dentro. Pouco lhe falta para que seja um ser divino. Algumas traduções vão dizer, pouco abaixo de Deus o fizestes. Por mais que o mundo seja grande, por mais que o universo seja maravilhoso, por mais que tudo seja grandioso, mas entre o universo e você, foi a você que Deus fez um pouquinho abaixo dele mesmo. Não foi ao universo. A glória de Deus resplandece no rosto do homem. Vos convido a pegar a minha meditação do retiro da comunidade Bom Pastor de sábado passado. E lá você vai justamente entender um pouquinho isso. Nós fomos criados para dar glória a Deus. Nós fomos criados para dar o louvor a Deus. Por quê? Porque o reflexo da glória de Deus está impressa em nossa vida. Busque lá. E vai lhe fazer muito bem também. Nele, nós, o Criador encontra o seu repouso, como comenta, maravilhado e comovido, Santo Ambrósio. Ambrósio, das grandes pregações, grande bispo, boca de ouro. Diz Santo Ambrósio, terminou o sexto dia, ficando concluída a criação do mundo com a formação daquela obra-prima, o homem, que exerce o domínio sobre todos os seres vivos e é como que o ápice do universo e a suprema beleza de todo ser criado. Verdadeiramente devemos manter um silêncio reverente, já que o Senhor se repousou de toda a obra do mundo. Repousou-se no íntimo do homem. Repousou-se na sua mente e no seu pensamento. De fato, tinha criado o homem dotado de razão, capaz de o imitar, êmulo das suas virtudes, desejoso das graças celestes. Nestes seus dotes, repousa Deus que disse, sobre quem repousarei senão naquele que é humilde, pacífico e teme as minhas palavras. Agradeço ao Senhor nosso Deus que criou uma obra tão maravilhosa que nela encontrou seu repouso. Gente, fantástico. Deus criou o homem, depois de ter criado, depois de ter olhado, o repouso de Deus se encontra em quê? Em contemplar o homem que o fizestes, diz Santo Ambrósio. E neste homem, ele consegue repousar no pensamento, no desejo, no coração, na alma, na vida. Por quê? Porque ele diz, esse daqui é capaz de me imitar. É capaz de alcançar as minhas graças. É capaz de entender que eu sou. O repouso de Deus, segundo Santo Ambrósio, somos nós. Deus repousa em nós. E por que não? Lembra do batismo de Jesus? Está lá no batismo. Pairando a nuvem, vem uma pomba e diz o quê? Este é meu filho amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer. Fiz repousar o meu bem-querer. Jesus ressuscitado faz o quê? Sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Repousa sobre nós o Espírito Santo de Deus.
E quando o padre nos batiza, quando o bispo nos crisma, quando nós recebemos os sacramentos, sejam eles quais forem, nós recebemos a graça de Deus que repousa sobre nós. É Deus mesmo que repousa sobre nós. Mas por quê? Por causa de um grande amor. Por causa de Ele nos ter amado por primeiro e de fazer com que nós fôssemos seus filhos queridos. E não somente isso, seus templos entre o mundo. Constituiu-nos, consagrou-nos templos. E Ele quer que a gente reencontre a nossa experiência primeira de sermos templo dele. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, é necessário a gente voltar ao feeling, retomar aquele aspecto próprio que somos convidados a viver e experimentar em Deus, na dimensão daquilo que somos, amados por Ele e para sempre amados por Ele. Continua São João Paulo II. Infelizmente, este projeto maravilhoso de Deus ficou ofuscado pela irrupção do pecado na história. Com o pecado, o homem volta-se contra o Criador, acabando por idolatrar as criaturas. Diz a carta aos Romanos: veneraram a criatura e prestaram-lhe culto de preferência ao Criador. Deste modo, o ser humano não só deturpa a imagem de Deus em si mesmo, mas é tentado a ofendê-la também nos outros, substituindo as relações de comunhão por atitudes de desconfiança, indiferença, inimizade, até chegar ao ódio homicida. Quando não se reconhece Deus como tal, atraiçoa-se o sentido profundo do homem e prejudica-se a comunhão entre os homens. O pecado destrói para sempre a amizade entre nós e Deus. Mas calma aí, para sempre até que o homem queira. Sabe por quê? Porque quando Cristo veio, está lá na leitura que fizemos, que lemos no início da carta aos Efésios. Lá diz, por graça nós fomos salvos. Não merecíamos, mas por graça nós fomos salvos. Por graça fomos salvos. Por graça fomos salvos. Por isso, caríssimos, temos que deixar esta graça de Deus acontecer em nós. Sempre, cada vez mais, com a força do seu testemunho e principalmente com a certeza de que nós não somos qualquer coisa. A Quaresma é um tempo propício de entrar no deserto de nós mesmos e encontrar o oásis perdido em nós, que há muito tempo não sabemos onde está, porque nós perdemos a orientação total do nosso interior. Quanta gente perdida existe hoje que não sabe o que é, não sabe quem é, não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Pessoas desbossoladas, podemos assim dizer. Perderam a bússola, o sentido da sua vida, da sua história, o rumo que estão dando à sua existência. Mas por quê? Porque não sabem mais que são amadas, que são templo, que são especiais diante de Deus e diante também de si mesmas. Não transforme o seu interior, a sua vida, o seu templo interior numa casa de comércio. Não faça isso. Não venda barato aquilo que custou caro. Aquilo que custou o sangue de Cristo na cruz. Não venda barato aquilo que é precioso demais.
Não, de jeito nenhum. Vale muito. Vale muito. E nós estamos perdendo o sentido desse valor que temos. Como estamos perdendo? E aí cabe a nós a gente buscar encontrar o oásis no deserto de nós mesmos, que é Cristo. Padre, como é que eu posso fazer isso, Padre? Tá difícil. Eu já não acredito mais no amor, já não acredito mais nas pessoas. Eu penso que tudo na vida são interesses. Como é que eu vou agora acreditar que esse amor é possível? Como? Olha, primeiro passo é voltar à vida de oração. Calma aí, oração. Tem que rezar. Não existe amizade com Deus sem oração. E oração diária, não é aquela oração eventual. Como muita gente aí justifica, eu rezo quando meu coração pede. Mentira! É desculpa esfarrapada de quem não quer rezar. No dia que o seu coração pedir para você se jogar da ponte, você vai por acaso? Duvido. Você precisa rezar todos os dias, buscando a graça de Deus, a amizade com Deus. Buscando fazer sempre, cada vez mais, a vontade do Senhor. A oração, rezar. Rezar a palavra de Deus. A igreja nos oferece a palavra todos os dias. Um trecho do Evangelho ou das leituras do Antigo e do Novo Testamento para a gente meditar. Pega o Evangelho do dia. Papa Francisco, domingo passado, nos recomendava isso. Pegue, ande com o Evangelho no bolso. Quando estiver sem fazer nada, desocupado no dia, abra o Evangelho e vá ler um trecho do Evangelho. A oração. Segundo passo, fundamental e importante. Lembre-se disso. Saiba, interiorize, reconheça-se amado e amada por Deus. Ai, padre, mas não sei quem não me ama, mas meu namorado não me ama, mas meu marido não me ama, mas meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Pouco importa. Deixe de olhar para aqueles que não lhe amam. Vai valer muito mais a pena. Olhe para quem lhe ama. Olhe para quem lhe ama. Para quem já foi capaz de dar a vida por si, que é Deus, em Cristo. E principalmente pessoas que inclusive estão do seu lado, apostam em você, lhe incentivam no seu crescimento, e você simplesmente fica fechado, amargurado, porque fulano de tal não me ama, que fulano de tal não... Vá catar coquinho, sai daí. Se valorize, criatura. Se valorize. Se você não se souber amado, amada, você vai ficar assim a vida toda reclamando amores que nunca vão vir. Porque primeiro, preste atenção, uma coisa também que é importante, viu? A relação que você tem com o outro é uma relação de expectativa. Eu espero que o outro me ame desse jeito. E às vezes a forma do outro lhe amar não é assim não. Né? Às vezes tem gente que na expectativa do amor quer que você ligue todo dia. Todo dia ligue, todo dia ligue, todo dia ligue.
Mas no coração da pessoa, a forma de demonstrar amor é ligar uma vez por mês. Pronto. E aí? Deixou de amar por causa disso? A sua expectativa era todo dia, mas a realidade da pessoa é uma vez por mês. E aí? Você vai agora sofrer? As expectativas são suas, deixe de ser tonto também. Não se pode ter expectativas no amor, não. O amor é gratuito, é livre. Calma. O resto tudo é escravidão, o resto tudo é amargura, é sofrimento, é ansiedade, é Rivotril, é seja lá o que for. Saiba-se amado. E quando você tomar posse desse saber-se amado, aí sim, os outros amores virão por complemento, por graça, por acréscimo. E aí você vai encontrar um pouquinho de felicidade na sua vida aqui na Terra. E tudo vai ser diferente. Tudo. Tudo. Até uma planta seca no meio do mato vai ser motivo de você encontrar beleza ali. Por quê? Porque ali também existe amor. Terceira coisa, não seja lixo de praça. Que as pessoas lhe usam, lhe jogam fora quando querem e você se deixa ser assim. Não seja isso. Lixo de praça é assim, né? Você pega, chupou um chiclete, pega a embalagem, joga ali. Todo mundo que passa sai chutando. O cachorro brinca, o gato brinca, o sapo faz a festa. Até que alguém venha, recolha, jogue no lixeiro. Se for um lugar que tenha reciclagem, pode até que se torne alguma coisinha depois. Misturado entre tantas outras coisas que não prestavam mais. Se não tiver, estará fadado a 500 anos de decomposição ou por aí mais. Não se permita ser lixo. Não se permita ser objeto de ninguém. Não se permita ser objeto da vida de alguém que não está nem aí para você. E quando alguém quiser tirar vantagem em cima de você, seja claro também. Olha, comigo não. Eu sei o valor que eu tenho. Se quiser caminhar comigo, caminhe inteiro. Do contrário, não me farei objeto nas suas mãos. Isso daí se chama cura interior, libertação interior. Avante, tenha coragem, tenha coragem. E vai ser libertador, porque nesse dia você vai descobrir que não são amores fugazes que lhe darão felicidade, mas é Cristo, é você em Cristo que encontrará o verdadeiro sentido da vida e da existência no caminho em direção de Deus. Deixo duas perguntas para você. A primeira pergunta é: eu sou consciente do amor imenso que Deus tem por mim? Eu sou consciente desse amor? Segunda pergunta: eu respeito o meu corpo e o dom da minha vida como resposta ao amor de Deus que foi capaz de morrer na cruz? Eu respeito o meu corpo? Estou respeitando o dom da minha vida? E aqui respeitar em todos os sentidos, físicos, psíquicos, espirituais, afetivos. Estou respeitando os limites, inclusive. E ofereço 2 propósitos para esta semana. Busque cuidar melhor do seu templo espiritual, que é você mesmo. Busque rezar mais.
Busque orientar a sua oração. Busque fazer com que a sua oração seja uma oração mais efetiva e organizada. Reze todos os dias. E também, durante esta semana, busque cuidar da sua saúde física, psíquica, afetiva, tendo consciência que tudo isso é reflexo do amor de Deus. Quanto tempo você não vai no médico? Fazer um exame de rotina, fazer uma consulta. Tudo bem que nesse tempo de pandemia as coisas estão meio complicadas, ir em médico, hospital, essas coisas, mas tente ver como é que está funcionando o seu corpo, a sua vida. E depois também, né, um aconselhamento com um psicólogo, seu diretor espiritual. É importante, né, entender como estão seus afetos. Busque dar uma organizada nisso também, porque a nossa vida física depende também de todas essas realidades que nos acercam. Que nosso Senhor nos dê a graça de seguirmos sempre cada vez mais mergulhando no seu amor e na sua graça, e que saibamos nós que o amor que Deus tem por nós é um amor imenso e que Ele jamais deixará de nos amar como somos, com o que temos e com o que queremos oferecer a Ele como uma vida transformada e escolhida em seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa semana! Sexta-feira nos encontramos mais uma vez. Até lá.